Estamos na Semana da Independência. Hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, é o dia 9 de setembro de 2022, fazem 200 anos e 2 dias que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou independente. Mas por que você está ouvindo falar de independência num canal de arquitetura? Hoje eu quero trazer aqui algumas curiosidades sobre a arquitetura colonial brasileira, a arquitetura feita na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a tua casa dos sonhos com vídeos toda semana. Então se você ainda não é inscrito, me dá aqui essa chance, clica aqui no botão, se inscreve no canal que aí você vai ficar por dentro de todos os vídeos. Curte esse vídeo se você gostar, compartilha com os amigos e depois deixa aqui o teu comentário para eu saber se você está gostando aí dos conteúdos que a gente está trazendo. Fechou? Bora então pro vídeo! Hoje eu quero trazer um vídeo mais curtinho aqui para vocês, falando um pouquinho sobre a arquitetura colonial. E primeiramente, o que é essa arquitetura colonial? Ela é a arquitetura feita na época em que o país era colônia de outro país. E por que eu falei país e não Brasil? Porque esse tipo de arquitetura existe também em outros países, como a Índia, como os Estados Unidos, como o México, que foram colonizados por outros países. E aí, nesse período em que esse país em questão foi colônia de outro país, a arquitetura construída ali no local foi chamada de arquitetura colonial, assim como é aqui no Brasil. E aqui no Brasil nós fomos colônia de Portugal, como todo mundo sabe, e a arquitetura que nós tivemos aqui naquela época foi muito influenciada por Portugal. Então a arquitetura aqui é muito semelhante ao que a gente vai ver em Portugal, a arquitetura originalmente portuguesa. Eu acho que o principal estilo trazido de Portugal e da Europa como um todo foi o estilo barroco, e tiveram alguns outros estilos também que foram trazidos e adaptados aqui no Brasil de acordo com as características do local, o clima, os materiais que a gente tinha aqui. Então, resumindo, toda a arquitetura que foi feita, casas, prédios e igrejas, toda e qualquer edificação que foi feita na época em que o Brasil era colônia de Portugal é chamada de arquitetura colonial. Mas isso aqui não é um vídeo de história, nem de estilos arquitetônicos. Eu quero trazer aqui algumas curiosidades sobre a arquitetura colonial aqui no Brasil. Primeira curiosidade, sabe aqueles famosos azulejos portugueses? Eles foram uma das grandes influências aqui na arquitetura colonial do Brasil. Mas se você olhar aí, Brasil afora, não tem esses azulejos nas fachadas de todos os edifícios coloniais. E por que isso acontece? Justamente pela dificuldade no transporte dessas peças que eram frágeis, e naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então locais como o Maranhão, principalmente em São Luís do Maranhão, a gente vê muitas edificações com azulejos na fachada, e principalmente porque é um clima muito quente lá no Nordeste e aí acaba sendo necessário esse tipo de revestimento para refrescar o interior da fachada. Mas lá em Minas Gerais, por exemplo, você já vê paredes mais lisas, sem esses azulejos característicos da arquitetura portuguesa, justamente pela dificuldade de transportar até lá, transportar das grandes cidades que utilizavam esse material lá para Minas Gerais. Então você vê uma arquitetura um pouco mais simples por lá. Outra coisa interessante da gente falar é que, como eu disse no início do vídeo, a arquitetura colonial é aquela que foi construída na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Mas dentro dessa arquitetura construída naquele tempo, você vai ver estilos diferentes. Você vai ver edificações que não são tão parecidas, que nem parecem ser do mesmo estilo, mas são arquitetura colonial. Justamente porque, como eu falei, teve influência de vários estilos. Teve o barroco, teve o maneirismo, depois teve o rococó. Então você vai ver influência de vários estilos e por isso você vai ver várias edificações ditas coloniais, mas que não são tão parecidas entre si. Agora uma curiosidade sobre as casas. Você já deve ter notado, se você já viu ali algum bairro com uma arquitetura mais colonial, que as casas elas eram muito parecidas entre si, tinham um padrão visual e elas também ficavam no alinhamento da rua, uma do ladinho da outra, uma encostadinha na outra, não tinha recuos laterais, né? Elas eram encostadas uma na outra e encostadas na rua. Inclusive, as ruas eram delimitadas justamente pelas casas, porque não tinha um pátio frontal nem pátio lateral. Era um paredão com várias casas
casas, uma do ladinho da outra, conforme as imagens que eu vou deixar aqui, e tinha todo esse padrão e as próprias casas delimitavam a rua. E o problema disso que eu vejo é que você não tinha, primeiro, muita privacidade, você não tinha ali um pátio frontal para que ninguém conseguisse chegar direto na tua janela, direto na tua porta. E também tem a questão da iluminação e ventilação. Como as casas ficavam encostadinhas uma na outra, você só conseguia ter janelas na frente da casa ou lá nos fundos. E como muitas vezes as casas eram bem compridas, imagino que tinham vários cômodos aí sem janelas, sem ventilação, acabava não sendo tão legal. A não ser que a casa fosse de esquina, né? Porque aí ela ficava coladinha na rua, nas duas faces, mas pelo menos ela conseguia ter mais janelas. Imagino que a questão de privacidade ali com barulho entre uma casa e outra também não era tão legal. É algo até semelhante às casas geminadas que a gente tem hoje, a forma como elas eram encostadinhas, mas elas não chegavam a ser casas geminadas, ou seja, elas não eram iguais. Elas podiam ser diferentes, mas elas eram muito padronizadas. Então elas acabavam ficando muito parecidas e aí os moradores acabavam encontrando outras formas de destacar a sua casa, com alguns adornos específicos na fachada, já que a altura, a largura, a quantidade de janelas, todos esses itens acabavam sendo muito parecidos, eles também utilizavam as cores para destacar a casa. E eu até não encontrei essa informação na bibliografia, mas eu acredito que é por isso que as casas coloniais são tão coloridas, né? Você vê uma amarela, uma verde, uma vermelha, uma rosa, e eu acredito que é justamente para diferenciar as casas, para destacar, porque imagina se as casas daquela época fossem como hoje em dia, variando em tons de bege, em tons de cinza, e aí como elas ficam todas num paredão, todas grudadinhas uma na outra e todas muito parecidas, acabaria parecendo que é um todo, que é uma coisa só, que é uma casa só, e aí você não sabe onde é que começa uma, onde é que termina a outra, e aí a pintura acabava delimitando as casas, e o que a gente vê hoje são cidades muito bonitinhas com esse monte de cores. E é claro que eu tô falando aqui dos principais centros urbanos, né? Se você tem bairros mais afastados ou fazendas, você consegue ter as casas mais afastadas porque você tem mais espaço. Mas ali nos centros urbanos, elas eram feitas justamente no mesmo alinhamento da rua e na mesma altura, porque elas delimitavam a rua. Então não tinha calçada, não tinha ali a delimitação de calçada, de rua, onde que começa o teu terreno. Não, você construía a casa e a partir dali era a rua. Simples assim. Inclusive, se a gente parar pra pensar, nem faz tanto tempo assim. 200 anos esse ano, se você for pensar que a gente tem pessoas de 100 anos, talvez os pais desses nossos avós de 100 anos tenham visto, né, a construção dessas casas, tenham estado lá presentes, ou pelo menos os bisavós. Não é uma linha cronológica tão distante. E justamente por isso a gente ainda veio muito tempo com essa influência. A gente vê muitas casas antigas que não são coloniais, mas que são ali do tempo dos nossos avós, por exemplo, que são ali encostadinhas na rua, né, encostadas na calçada, que não tem aquele recuo frontal. Isso é uma coisa mais recente que as leis trouxeram. A gente vê também essa padronização. Eles também tinham uma padronização muito grande do telhado, então geralmente se fazia duas águas com uma telha de barro, né, que também é conhecido como telha portuguesa, justamente por essa influência. E aí esse tipo de telhado mais simples acabava predominando. E a gente ainda vê isso hoje, casas mais quadradinhas, sem muitos detalhes, sem muitos adornos, ocupando o máximo espaço possível do terreno. E essa é sim uma característica muito cultural, porque a gente vê que nem sempre as casas são feitas dessa forma para economizar. São feitas porque se entende que é a melhor forma de ser feita, quanto mais quadradinha melhor, quanto mais espaço do terreno ocupar melhor, quanto mais simples for o telhado, menos chance de infiltração. Então foi uma cultura que foi se adquirindo. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm aberto um pouquinho mais a mente para fazer casas que tenham mais sentido, que tenham um formato não só estético, mas às vezes funcional. Fica melhor você fazer ali um dentinho, uma parte a mais, uma parte a menos, e não só aquela coisa quadrada, e aí você tem que dar um jeito de encaixar a casa ali dentro. Então, eu acredito que é uma coisa muito cultural também. Porque as pessoas ficam com essa mentalidade de que se fizer a casa bem quadradinha, com telhado duas águas, vai ficar mais barato, mas nem sempre vai. Porque às vezes, para você tentar fazer aquilo bem quadrado, você vai ficar com espaços mortos, espaços sobrando ali dentro da casa, ambientes maiores do que precisariam ser, justamente por essa fissura de querer fazer tudo bem quadradinho. E eu acredito que isso é muito uma herança da arquitetura colonial. Mas me conta, tem algum exemplar aí da arquitetura colonial na tua cidade? Na tua rua, no teu bairro? Me conta aqui nos comentários e me conta também se você já conhecia aí essas informações, essas curiosidades que eu trouxe por aqui.
E mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no meu canal, pô, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like nos vídeos que você tá gostando, compartilha aí com seus amigos, que me ajuda bastante, te ajuda também, todo mundo aí fica sabendo dessas curiosidades arquitetônicas. Fechou então? Até a próxima! Fui!